Sincero, eu acompanho as eleições dos Estados Unidos todos os dias, na verdade é o que eu mais faço durante o dia agora e cada vez eu estou entendendo menos o que está acontecendo. Depois de amanhã nós teremos as eleições mais importantes da história moderna. Não subestime a importância dessas eleições e não são só para os Estados Unidos não. Elas terão um impacto gigantesco na guerra da Ucrânia, um impacto gigantesco lá na guerra de Israel com os terroristas e com todos os países ditatoriais terroristas, com a Venezuela, China, Rússia, aqui no Brasil, essa ditadura da toga que a gente está submetido. A eleição dos Estados Unidos ela pode fortalecer todo esse caos mundial ou pode ser uma virada de página para começar a resgatar um mínimo de sanidade no nosso mundo. E aí está acontecendo uma coisa muito estranha. Nos últimos 30 dias, o Trump não parava de crescer na maior plataforma de apostas, que é a Polymarket, que é essa daqui. Então, desde o dia 7 de outubro, o Trump não parou de crescer, chegando a ter esse pico aqui de diferença entre os dois, onde Trump tinha mais que o dobro de diferença da Kamala, no que diz respeito às apostas que as pessoas colocam assim. Aposta é colocar o dinheiro naquilo que você acredita, tá? E daí, de repente, nos últimos 3 dias, olha isso aqui, uma queda vertiginosa do Trump, uma subida da Kamala Harris, e ninguém consegue entender o que está acontecendo, o que foi que aconteceu de tão grandioso. Essa mudança, é só se tivesse algum escândalo gigantesco que viesse à tona agora, mostrando Trump, sei lá, matando alguém, mas não teve nada disso. Não houve nada que pudesse explicar essa mudança drástica em algumas horas, em 72 horas, da diferença que saiu de 34 pontos, agora está apenas 8 pontos de diferença na plataforma de apostas. E é algo que ninguém está sabendo explicar. Lembrando, olha só, a diferença está assim agora. 8 pontos de diferença, ninguém está conseguindo entender isso aqui. Mas aí vamos lá. Vamos para os swing states, os estados principais. Lembrando, esses são os estados principais, tá? Olha como que está aqui nos estados principais, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. A diferença é que o Trump estava na frente em praticamente todos eles. E agora na plataforma de apostas ele não está. Porém, e aí a parte onde todo mundo está entendendo é nada. Nas pesquisas que sempre favoreceram a Kamala Harris, ela sempre esteve na frente. Que é normal. Pesquisas compradas, plataforma de apostas muito mais fiel ao público, né? Porque são pessoas que vão lá e apostam e colocam seu dinheiro naquilo que elas acreditam. Então, a plataforma de pesquisas começou a ser muito divulgada, ela começou a ser mais divulgada e ter mais relevância na opinião pública em relação ao resultado das eleições do que as pesquisas. De repente, a plataforma começa a receber uma enxurrada de dinheiro a favor da Kamala. Isso aqui, essa mudança drástica que você está vendo, é porque começou a injetar aqui na plataforma muito dinheiro, mas muito dinheiro, dizendo que quem iria sair vitorioso seria a Kamala. Porém, as pesquisas que sempre favoreceram a Kamala, estão falando outra coisa. Atlas Intel, o Instituto de Pesquisas americano que mais acertou as últimas eleições, que mais chegou próximo do resultado correto. E no Atlas Intel, os 6 estados, os 6 swing states, né, os estados principais, olha isso aqui, o Donald Trump está na frente. O Donald Trump está na frente nos 6 estados principais. Os estados que determinam quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. Quem me acompanha aqui já viu eu explicando sobre isso. Donald Trump em North Carolina, 3,4 pontos na frente. Na Georgia, 2,5. No Arizona, 6,5. Nevada, 5,5. Wisconsin, 1. Michigan, 1,5. Pensilvânia, que é o mais disputado de todos, tem 16 votos no colégio eleitoral. Está 1,8 na frente na pesquisa do Atlas Intel, que sempre favorece a Kamala Harris. Então, peraí. Daquilo que sempre a Kamala era favorecido, agora o Trump está na frente. E no placar de apostas, que sempre o Trump estava na frente, agora a Kamala está subindo. Bom, vamos lá. O que acontece aqui? O que se suspeita? Os milionários que apoiam a Kamala Harris estão despejando dinheiro aqui na plataforma para fabricar esse resultado. Não há nenhum evento, nenhum fato novo que justifique isso. Então, o que se suspeita é que milionários, e nós sabemos que os milionários, os bilionários gostam da esquerda, gostam da Kamala Harris, estão despejando dinheiro na plataforma para surtir esse efeito que você está vendo aqui, ó. Efeito como se a Kamala tivesse agora com mais chances de ganhar. E tá dando certo. Mudaram o placar aqui. Você injeta dinheiro aqui e você consegue mudar o placar. Porém, aqui já não. Agora eu vou te colocar o da média nacional. Esse aqui é a média nacional de todas as pesquisas.
Apenas na última semana, olha só, o Trump cresceu na média nacional 0,3 pontos. Olha que curioso aqui, ó. Na última semana, o Trump cresceu na média nacional 0,3 pontos, porém, no placar de apostas, ele caiu, nem sei quantos pontos na última semana, ele caiu de 67 para 13 pontos. Como que ele cai 13 pontos aqui e ao mesmo tempo cresce aqui 0,3? E no último mês, o Trump cresceu praticamente em todos os estados. 1,7 em Pensilvânia. Mas, no placar geral, a Kamala Harris está com 0,9 pontos na frente. E isso é muito bom para o Donald Trump. Eu vou explicar por quê. Como é um sistema de colégio eleitoral, para garantir a vitória da Kamala Harris, ela teria que ter pelo menos 3 pontos percentuais a mais no voto popular. Porque os estados é que contam, são os votos do colegiado, né, do colégio eleitoral, eles é que importam. Para você ter uma ideia, Hillary Clinton tinha 3 pontos a mais que o Donald Trump e perdeu a presidência. Aqui a Kamala está com 0,9 na média das pesquisas. Lembrando, isso é a média de todas as pesquisas. Se realmente o resultado foi isso aqui no voto popular que vocês estão vendo, 48,5, 47,6, se realmente foi isso aqui, o Trump é o próximo presidente. Então onde é que está todo mundo confuso? Como que no placar de apostas a diferença dos dois diminuíram, mas nas pesquisas que favorecem a Kamala Harris, o Trump está melhor? Não faz sentido. Há uma clara interferência dos bilionários apoiadores da Kamala Harris despejando dinheiro na plataforma de apostas para fabricar uma suposta inversão. Isso aqui, ó, é uma fabricação. E ela foi tão descarada que as pessoas perceberam de cara, porque esse tipo de inversão aqui, ó, você pode olhar para trás, nunca teve uma inversão tão grotesca, tão forte quanto essa. A única coisa que aconteceu aqui nesse período foi que os atores e atrizes e cantoras famosas começaram a declarar apoio publicamente para Kamala Harris, mas mesmo assim, jamais justificaria essa diferença. E o que nós estamos vendo nos estados-chave é o Trump na frente em todos. No instituto de pesquisa que mais acerta, que é o Atlas Intel. Eles estão jogando sujo como nós não esperávamos. Olha, estão transportando imigrantes ilegais para votar nos estados-chave, nos estados de definição. Aí já tem vários anúncios queimando cédulas que são enviadas por correio. Tá uma loucura. Eles vão fazer de tudo. Cara, o sistema está num desespero jamais visto de fazendo uma loucura escancarada. Mas é depois de amanhã a gente vai saber. Eu acho que não depois de amanhã, no dia 6, porque lá demora um pouco para fazer a contagem dos votos. Mas no dia 6 a gente vai saber se o mundo vai cair no abismo do autoritarismo ou se a gente vai ver uma luz no fim do túnel. Um abraço. Lula é liberado para pequenas viagens de 3 semanas depois de queda. O presidente fez novos exames neste domingo para monitorar a hemorragia que teve na cabeça. Seu foco é ir ao Rio em 18 a 19 de novembro para comandar a reunião da cúpula do G20. Vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Elon Musk diz que irá trabalhar de graça no governo Trump. Não quero remuneração, prêmios, reconhecimento ou títulos. Eu só quero que a América alcance alturas maiores. Outra informação urgente: Trump faz grave denúncia e diz que 2.600 cédulas foram fraudadas pela mesma pessoa na Pensilvânia. Nessa eleição, eles encontraram 2.600 cédulas, todas feitas pela mesma mão, mesma caligrafia, tudo igual. Então, eles tentam dizer que isso é teoria da conspiração. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar. In Lancaster, they found 2,600 ballots, all done by the same hand. In other words, the same exact penmanship, the same hand, the same everything. It was all done by the same pen, the exact same pen. And then they go and they say, well, this is a conspiracy theorist. It's a terrible thing that's happened to our country. And the whole world watches it. Kamala defende a regulamentação das redes sociais e diz que elas não podem falar com milhões de pessoas, sem regras. Eles estão falando diretamente com milhões de pessoas sem qualquer nível de regulamentação.
Isso tem que acabar. He has lost his privileges and it should be taken down. And the bottom line is that you can't say that you have one rule for Facebook and you have a different rule for Twitter. The same rule has to apply, which is that there has to be a responsibility that is placed on these social media sites to understand their power. They are directly speaking to millions and millions of people without any level of oversight or regulation. And that has to stop. He has lost. Senador Marcos Rubio denuncia que um estudante chinês votou mesmo não sendo cidadão americano. O cidadão chinês se registrou para votar e votou. Ele está sendo punido por isso, mas o voto dele ainda vai contar. Michigan, we know now, and this is not me making it up, I can't believe it hasn't received more coverage, a Chinese national registered to vote and voted. And now he's being charged for doing that, but guess what? His ballot's going to count. We know at least one non-citizen's ballot is going to count in Michigan because they don't know which ballot is and they can't retrieve it. These are facts. Right. Now, whether that's widespread or not, I hope not, but these are things that are happening and they need to be watched at. As far as foreign adversaries, sure. I mean, Iran wants to kill Donald Trump. Iran, this has been fully documented. They are trying to kill Donald Trump. You talk about violent rhetoric. He's the only candidate in this race, and not because I wish this on anybody else, who's had not one but two assassination attempts against his life. Right. So, of course, we're all concerned about it. Right. In terms of the case you talked about in Michigan, we have tracked that. The Secretary of State of that state has actually brought charges, has made that public. That individual may actually but the be vote's still gonna deported. count. May actually be deported because there are laws in this country that punish people but the when vote they still are counts. illegal and they try to vote in federal elections. That 19-year-old is going to face some consequences. He is, and he's going to, but his vote still counts. His vote will still be counted. Understood. Não precisa ameaçar o Lula. Todos sabem que Lula recebeu dinheiro externo. É uma questão que o Maduro vira pro Lula e fala o seguinte: Lula, se você não me apoiar, amigo, infelizmente eu vou ter que mostrar pro Brasil e pro mundo o dinheiro que você recebeu da Venezuela, da ditadura e do narcotráfico. Maduro tem provas que podem colocar Lula na prisão. Lula é refém dessas provas, dessas evidências, e por isso ele não vai deixar de apoiar o Maduro. Gleisi Hoffmann que é a presidente do PT, foi a primeira a soltar nota defendendo a Venezuela e alegando que o Maduro era o presidente. A primeira a soltar nota. Lula tá comprando briga com toda a esquerda brasileira, a esquerda, a centro-esquerda, apoiando esse ditador sanguinário. Bolsonaro declara apoio a Trump e diz que o mundo ficará seguro e melhor com ele no poder. Em nome dos brasileiros que amam a Deus, amam o Estado de Israel e respeitam a família e a propriedade privada, os nossos votos de sucesso. Eleições nos Estados Unidos, o maior país democrático do mundo. Em cena, o maior líder conservador da atualidade, Donald Trump. Em seu governo, os Estados Unidos projetava poder. Não tivemos guerras. A paz se fez presente em todo o globo. Hoje vemos guerras, a volta do terrorismo e a censura aprisionando a todos. A volta de Trump, a certeza de um mundo melhor, sem guerras, terrorismo e o retorno da liberdade em toda a sua plenitude. Em nome dos brasileiros que amam a Deus, amam o Estado de Israel, respeitam a família, a propriedade privada, o livre comércio e a liberdade de expressão, os nossos votos de sucesso. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, inelegível, sem ter cometido um crime sequer. Estamos juntos. Maduro vai tomar o estado de Roraima. Lula ser esperto é abrir mão do território, é não defender a soberania do próprio país. Então já sabemos, se o Brasil for invadido, o presidente Lula vai ser esperto e vai entregar o território invadido. É a única conclusão possível. Hoje, a embaixadora em Brasília da União Europeia, Marianne Schugraf, recebeu jornalistas, eu estava entre eles, e ela foi perguntada sobre essa proposta, que o Lula disse que não é uma proposta, mas é uma proposta da China e seguida pelo Brasil, de congelar o status atual do conflito, ou seja, aceitar que a Rússia ocupa 20% da Ucrânia
e para ter uma negociação de paz. E ela disse, olha, isso vai contra a Carta da ONU, vai contra o que foi decidido por 141 países na Assembleia Geral numa Assembleia Especial Extraordinária da ONU, que foram contra isso, que defenderam a soberania da Ucrânia. Se a Rússia parar a guerra acaba. Se a Ucrânia parar a guerra, a Ucrânia que deixa de existir, certo? Então, assim, isso vai contra os próprios valores brasileiros. Eu acrescentaria de soberania, de defesa da soberania. O presidente fala em garantir a sobrevivência da Rússia. Em que momento que a sobrevivência da Rússia esteve correndo risco? E assim, para um presidente como o Zelensky, que estamos vendo aí, que tem o seu país invadido, ver um outro presidente de um país no outro lado do Atlântico, do outro lado do planeta, dizendo para ele o que ele deve fazer e o que é ser esperto, que ser esperto é abrir mão do próprio território, isso é muito ultraje. O exército sairá da Amazônia e da fronteira por ordem do governo Lula. O programa sempre esteve atrelado à segurança nacional e à preservação da soberania brasileira. A decisão do governo brasileiro de transferir o programa Calha Norte do Ministério da Defesa para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional gerou um clima de incerteza e preocupação no Exército e especialistas em defesa. Ao retirar a administração do programa das mãos das Forças Armadas e entregar para um órgão civil, o governo levanta uma questão delicada. Quem estará à altura de proteger e desenvolver as áreas mais remotas e estratégicas da Amazônia, se não as Forças Armadas? Desde sua criação em 1985, o programa Calha Norte não se limitou a levar infraestrutura e desenvolvimento para as regiões distantes. Ele sempre esteve atrelado à segurança nacional e à preservação da soberania brasileira. Em uma região que enfrenta constantes ameaças de atividades ilegais e que demanda vigilância constante, esse era um papel exercido com excelência pelas Forças Armadas, em grande parte pelo Exército Brasileiro, que possuem uma experiência inigualável das necessidades da Amazônia e nas operações de defesa. A justificativa apresentada pelo ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, para a transição focada no desenvolvimento regional, desconsidera a função essencial que o Exército desempenha. Em fóruns de discussão militar, observa-se um sentimento. Maduro agora está falando do resultado de 2022. Todos sabemos quem venceu, né? Jair Bolsonaro. El Tribunal Supremo de Brasil decidió que los resultados electorales daban ganador al presidente Lula. Hubo elecciones. Bolsonaro no reconoció los resultados. Hubo recursos ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo de Brasil decidió que los resultados electorales daban ganador al presidente Lula. Santa palabra en Brasil. ¿Y quién se metió con Brasil? ¿Tú sacaste un comunicado? ¿Tú? ¿Venezuela dijo algo? Nosotros solo dijimos, respetamos las instituciones brasileras y Brasil resuelve sus asuntos internamente, como debe ser. El Tribunal Supremo... Meus amigos, prestem bem atenção na informação do dia. O médico do Lula agora, e me ajude a compartilhar. Lula é liberado para pequenas viagens 3 semanas depois de queda. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi liberado pelos seus médicos para fazer viagens curtas de avião, desde que sofreu um acidente no Palácio do Alvorada e bateu cabeça com força em 14 de outubro. Ele estava impedido de utilizar o meio de transporte por causa da pressão que poderia ser exercida sobre o seu corpo. Lula fez nova ressonância magnética na manhã deste domingo, dia 3 de novembro de 2024, no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. O presidente tem sido monitorado periodicamente para avaliação médica da evolução de uma hemorragia no cérebro, em decorrência da pancada na cabeça. A instabilidade nos coágulos formados na cabeça do presidente após o acidente doméstico não foi a melhor notícia possível do exame deste domingo. Poderia ter havido alguma redução dos pontos identificados na ressonância magnética. Ainda assim, o petista não teve sintomas decorrentes do tombo. Não tem dores de cabeça, nenhum outro sintoma que poderia levantar suspeitas sobre algo mais grave. Por essa razão, os médicos liberaram Lula para viajar ao Rio daqui cerca de 10 dias para participar do encontro G20. De acordo com o boletim
divulgado pelo hospital, o petista permanece sem sintomas e o exame apresenta instabilidade em relação aos anteriores, devendo manter suas atividades habituais. Terá de realizar nova ressonância em uma semana. Por causa do acidente, Lula cancelou 4 viagens internacionais em outubro, novembro, a Rússia para o BRICS, a Colômbia para a COP, a Conferência das Partes de Convenção sobre Diversidade Biológica, o Azerbaijão, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Embora tenha sido liberado para viajar, Lula deve permanecer em Brasília nessa semana. O governante quer evitar qualquer novo contratempo antes da cúpula de líderes do G20, em que será o anfitrião. O encontro será realizado no Rio em 18 e 19 de outubro. Aí, meus amigos, informações importantes e informações atualizadas do dia de hoje. Pedi para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.